Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre as figuras planas. Hoje nós vamos aprender a ampliar e reduzir figuras para elas ficarem do mesmo jeitinho, mas um tamanho maior ou um tamanho menor. Então, vamos pensar nas palavras. A palavra ampliar significa aumentar uma figura. E a palavra reduzir significa deixar a figura menor, tá? A gente pode, para ampliar ou reduzir uma figura, um dos jeitos mais fáceis é usar ter a ajuda de uma malha quadriculada, tá? Então veja aqui, por exemplo, tem um retângulo representado numa malha quadriculada que tem quadradinhos de 1 centímetro, tá? E na malha eu usei 15 quadradinhos para representar esse retângulo. Se eu usar uma outra malha quadriculada, em que o espaço dos quadradinhos, em vez de ser 1 centímetro, é de 2 centímetros, eu posso pintar os 15 quadradinhos que já vou ter uma figura maior. Por que ela vai ser maior? Porque os quadradinhos que eu estou usando são maiores, tá? Aí a gente pode reduzir a figura. Para reduzir a figura, o que eu vou ter que fazer? Em vez de usar quadradinhos de 1 centímetro, eu posso usar quadradinhos que tenham metade de 1 centímetro, meio centímetro. Pintando novamente 15 quadradinhos, eu vou ter uma figura menor. Você sabia que quando a gente amplia ou reduz uma figura, essa característica dela não mudar, ela fica igual, só muda de tamanho, se chama figura semelhante. Elas são semelhantes. Aqui eu tinha um retângulo, aqui um retângulo e aqui um retângulo. Não mudou a figura, não mudou o fato de que os ângulos são retos. Olha, eu ampliei, eu reduzi e os ângulos ainda são retos, tá? E você olha a distância entre o lado, comparando um lado com o outro, esse tem 3 unidades e esse tem 5. Esse tem 3 unidades e esse tem 5. Esse tem 3 unidades e esse tem 5. Tudo isso diz que essas figuras são semelhantes, apesar de serem de tamanhos diferentes, tá? Veja que a medida do lado do segundo retângulo é o dobro da medida do lado desse aqui. E aqui também é o dobro dessa aqui. Por quê? Porque aqui cada quadradinho tem 1 centímetro e aqui temos cada quadradinho com 2 centímetros. Vamos então aqui fazer uma ampliação dessa figura. Vejam que a malha quadriculada onde está desenhado esse barquinho, ela é maior, cada quadradinho é menor do que esse aqui, ó, tá? Então, quando eu fizer a reprodução dessa mesma figura aqui, ela vai ficar ampliada. Como que vai ficar? Assim. Observe como que a gente faz esse desenho. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3 quadrados e aqui eu começo a ponta da vela. Então, 1, 2, 3 quadrados, aqui eu começo a ponta da vela, tá? Aqui eu desço 1, 2, 3, 4 e aqui eu vou chegar na outra ponta. Então, eu desço 1, 2, 3, 4 e contando assim nos quadradinhos eu consigo fazer a ampliação mantendo as duas figuras semelhantes. Façam aí. A outra figura que eu vou ampliar é essa casinha. Mas olha, professora, o tamanho do quadradinho é o mesmo. Se eu for reproduzir do mesmo jeito, eu vou ficar com uma figura do mesmo tamanho. Como que eu posso fazer para ampliar essa figura tendo quadradinhos do mesmo tamanho? Sabe o que eu vou fazer? Cada quadradinho que está aqui, eu vou contar 2 aqui. Então, por exemplo, lembram que eu falei de contar? Aqui, para começar aqui embaixo, eu tenho
um quadradinho até fazer a parte de baixo da casinha. Então aqui eu vou contar 2. E aqui eu tenho 2 quadradinhos até chegar no lado da casinha. Eu vou contar o dobro, 4. Então eu vou subir 2 e daqui vem 4. E todas as medidas eu vou fazer em dobro. Então aqui a base da casinha tem 4 quadradinhos. Vou fazer o dobro. Quanto que é o dobro? 8. Então o comprimento aqui vai ser 8. Cada medida aqui vai estar em dobro do lado de cá. Como é que vai ficar a casinha? Vai ficar assim, ó. Eu ampliei a figura, mesmo tendo quadradinhos do mesmo tamanho. E ela está semelhante? Tá sim. Porque todas as medidas daqui são o dobro das medidas de lá. E vocês podem observar que os ângulos ficaram do jeito que eles estavam. Onde tinha ângulo reto, continuou ângulo reto. Onde tinha ângulo agudo, continuou ângulo agudo. Por exemplo, essa linha aqui que faz o lado do telhado, ela é a diagonal de um quadrado. Se você for olhar aqui, ela também é a diagonal de um quadrado. Opa. É aqui. Então vejam, tem várias maneiras de ampliar uma figura. Uma delas que a gente viu agora é multiplicar os lados por um número. A gente multiplicou por 2 ali, né? Cada quadradinho numa figura, a gente multiplicou por 2. Com isso, eu posso usar o mesmo papel para ampliar uma figura. Eu não preciso procurar uma malha diferente, maior, basta usar a mesma malha, mas aumentando o tamanho dos lados. Então aqui eu tenho, tá dizendo 3 quadradinhos, porque tá contando esse quadrado mais escuro aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, esse triângulo aqui, ele é a ampliação desse aqui, usando a mesma malha quadriculada. E a outra maneira vamos fazer aqui a duplicação do quadrado usando a mesma malha, também multiplicando por 2. Esse quadrado aqui, ele tá com 2 unidades, aqui ele vai ter 4. E na altura ele tem 2 unidades, ele vai ter 4. Então esse quadrado aqui é a ampliação desse usando a mesma malha. Vamos responder assim algumas perguntas. Qual é o contorno do quadrado original? O contorno a gente diz que é o perímetro, a medida do contorno. O quadrado original, vamos ver lá, ele tinha 2 unidades, mais 2 unidades, mais 2 unidades e mais 2. Então, o contorno media 8. O que aconteceu com o contorno do quadrado quando a gente duplicou os lados? Será que o contorno do quadrado dobrou? Vamos conferir? Ele era 8. Aqui nós temos agora 4, 4, 4 e 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então o contorno do quadrado pequeno era 8 unidades e do grande é 16, é o dobro. Quando a gente dobrou a medida dos lados, também dobrou a medida do contorno. E qual é a quantidade de quadradinhos internos ao quadrado original? A área aqui do quadrado, que é o número de quadradinhos que cabe aqui dentro, era 4. Quando a gente dobrou, será que dobrou também, passou a ser 8? Não, tem mais do que 8 aí, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vejam, a área que era 4 foi multiplicada por 4, ficou 4 vezes maior. Então, ó, a quantidade de quadradinhos internos no quadrado original é 4, mas o que aconteceu com a quantidade de quadradinhos internos quando duplicamos os lados? Ela não foi multiplicada por 2, ela foi multiplicada por 4. Vocês podem experimentar isso fazendo numa malha quadriculada, por exemplo, em vez de ser um quadrado de 2 por 2,
fazer um de 3 por 3. Façam de 3 por 3, daí dupliquem os lados para ser 6 por 6 e vejam o que acontece com a quantidade de quadradinhos dentro do quadrado que foi ampliado. Então hoje a gente aprendeu a usar malhas quadriculadas para fazer ampliação e redução de figuras, sem perder a semelhança entre elas. Até a próxima aula!